Kunon, Bi, Bad Guy People, chegamos aqui agora para mais um vídeo no canal, Bi. Esse vídeo em si, ele é bem diferente. E por que diferente? Porque ele não tem roteiro, é um vídeo mais simples, porque a história em si, ela é muito simples, ela conversa muito com a gente ao ponto, assim, que faz a gente ficar muito reflexivo sobre tudo isso. Então, bora começar o vídeo aqui agora falando sobre essa história em si, que é bem interessante, sabe? Oi, Bi, tá começando aqui agora mais um vídeo no canal, seja muito bem-vindo, mulher, e desde já, Bi, se inscreva aqui embaixo, mete o dedo no like, porque isso é muito importante, ativa o sininho, pois tem vídeo no canal de segunda a sexta, com o nosso horário marcado, Bi, sempre às 12 horas da manhã, e não deixe também, é claro, mulher, de comentar muito aqui embaixo o que você achou da história em si, do vídeo, do personagem, comente muito aqui embaixo, porque é muito importante você dar a sua visão sobre o que você entendeu da história, e o seu feedback positivo ou negativo também, sabe? Bora comentar hoje aqui, Bi, sobre Old Fashion Cupcake, essa história em si que ela... Eu nem sabia que eu tava precisando de uma história que fosse mais sensível, delicada, porque eu tô assistindo muita coisa que envolve muita questão, assim, de pensamento, que nós temos que pensar e meio que analisar tudo. Então, essa história em si, ela é dada pra gente e logo desde cara você entende tudo o que ela quer passar. Então, aqui agora eu vou te dar uma sinopse sem spoiler pra você que ainda não assistiu a série e talvez se interesse pra assistir. A história em si, ela vai contar sobre uma pessoa que vive uma vida muito monótona e ela não sai dessa rotina dela, ela segue um padrão de casa pro trabalho e trabalho pra casa. Então ela tem essa rotina padrão que ela não se permite seguir outras trajetórias em si na vida dela, e ela já tá numa zona de conforto que é bem assim, que ela já não tem muitas perspectivas diferentes de vida, sabe? Que ela não quer muito se arriscar em algum sentido da vida, e ela conhece uma pessoa no meio de trabalho dela que acaba transferindo para ela uma nova experiência, uma nova visão para viver, sabe? Que você pode viver sem olhar para a idade, sem olhar para tudo isso que engloba assim no modo padrão. Então ela acaba indo assim, conhecendo um pouquinho mais sobre essa pessoa, e eles acabam ficando muito próximos, e ali surge um sentimento amoroso, e eu acho que a história pra ir depois ela ganha muito. Então olha, isso é o que eu posso dar pra você sem spoiler, porque depois vai ser muito spoiler de fato aqui nesse vídeo, e depois de você ter assistido, Bi, você venha nesse vídeo aqui agora e descobre o que eu achei da história em si, o que eu pensei, o que eu... Sabe, eu fiquei ali com o pezinho ali atrás, porque nesse vídeo aqui agora, Bi, vai ter spoiler profundo sobre a história em si. Então bora começar o vídeo agora de fato, Bi. Com spoiler aqui agora, Bi, Old Fashion Cupcake, eu acho que ela merecia mais reconhecimento, porque eu vejo gente que não tá assistindo no momento que ela foi lançada, sabe? Eu acho que é uma história que... ela conversa muito com a gente em tela, você entende muita coisa assim logo de cara. Você entende que o personagem tem esse meio, que ele tá numa vida monótona e que ele tá numa certa idade que ele não se permite ir mais além, ele não se permite viver algumas experiências porque ele acha que ele já passou da idade, ele tem toda essa questão em si sobre a idade dele em si. Eu acho que como isso é tratado, isso é narrado, é bem assim... cria todo esse arco em si pra ele, como ele sai dessa zona de conforto dele, sabe? Que ele acaba se arriscando um pouco mais, ele acaba vivendo outras experiências, assim, nesse mundo aqui da série. Então, como isso é trago pra gente, porque ele já tem ele já tá ali na faixa etária dos 40 anos, então ele se vê ali com uma pessoa que já tem uma certa idade, e ele não se permite muito exatamente nesse ponto assim, em si, sabe? Ele não se permite viver experiências, e ele acaba... vendo, assim, outras pessoas, assim, vivendo tudo isso, e ele fala, tipo, poxa, e tal, assim, é mais divertido. Então, eu acho que como isso é abordado pra gente, é bem legal, porque você vê toda essa construção do personagem em si, como ele vai narrando, e como ele é uma pessoa mais na dele, sabe? E como ele acaba trazendo isso pra ele em si. Quando ele acaba tendo contato com uma pessoa que vê ele com outros olhos, é bem legal, porque você cria uma nova perspectiva em si, você cria um novo tom, uma nova narração em si, sabe? E você acaba vendo ali o casal como um todo muito de uma forma mais pé no chão, sabe? Você entende que ele é o chefe dele e que ele trabalha pra ele, que tem esse lance de trabalho, de escritório em si, e que ele não quer envolver uma coisa com a outra pra não ficar chato pra ambos os lados. Mas você entende que depois que ele passa dessa fase, ele acaba se permitindo a ganhar um novo pensamento em si. No momento em si que ele sai dessa bolha dele, eu acho que a história ganha um novo caminho, sabe? Que é bem ali pelo final, mas você entende que ela pode ter uma continuação ou não também. Bora contar aqui agora sobre o mocinho que trabalha pra ele, né? Que eu não sei o nome do personagem em si, porque é bem complicado. Então é o mocinho aqui agora nesse vídeo. Eu acho que como ele é
introduzido pra gente é bem interessante porque você entende que ele tem esse crush ali, né? E que você entende todo o background dele em si, porque você vê que ele tem uma experiência ali no passado com o chefe dele, que ensinou ele ali, que falou uma mensagem muito bonita pra ele se arriscar, algo assim parecido. Então ele acaba trazendo isso pra vida dele em si. Então é bem legal você ver que rolou um sentimento ali e que isso foi sendo criado gradativamente. Não foi uma coisa que tipo assim, ai, te vi aqui, ai, tô apaixonado. Não, já tem uma certa ali questão ali que vai crescendo na série, sabe? Então é bem legal você ver que ele tem tudo isso, ele já tá ali na faixa etária dos 30 anos, assim, entrando ali nos 20 e poucos, assim, sabe? Então você vê que ambos têm mentes muito maduras, você vê que o chefe ele já tá numa questão ali mais a pá da vida dele, enquanto o mocinho já tá aqui também, sabe? E você vê que como isso é abordado, é bem construído pelo diálogo em si, que é bem profundo, você entende com os encontros em si, sabe? Como tudo acontece, como tudo vai acontecendo, e quando ele vai começando a demonstrar um pouquinho mais ali em tela, sabe? E acaba ficando um pouco assim mais à mostra, e ele entrega um pouco o sentimento dele ali, sabe? Então, como isso é abordado, todo esse arco de idade, sabe? Esse arco de que você pode se arriscar e que não tem idade pra isso, que idade não é nada, idade é só um número, sabe? Que você pode viver coisas diferentes em qualquer momento da sua vida, sabe? Então, isso é bem legal quando os dois personagens em si criam isso, sabe? Eles acabam indo no encontro ali, que, poxa, assim, eles têm uma experiência ali com um grupo de meninas, né? Que eles falam, poxa, elas estão ali curtindo o momento e que eu posso curtir o meu momento aqui em si com a idade que eu tiver, sabe? Que isso não me impacta em momento nenhum. Então, quando cria toda essa construção de personagem pros dois, é bem legal. Você entende que o moço foi uma pessoa aqui no passado e que ele recebeu uma mensagem do chefe e ele começou a viver mais a vida dele, a curtir mais, a se apegar nos bons momentos em si, sabe? A pegar experiências e ter vontade de conhecer coisas novas em si, sabe? Tipo, de não se fechar na sua idade e de não se fechar na sua idade de ter menos ou mais, sabe? Do que o chefe dele. Não, é só um ponto ali que, tipo, poxa, eu posso fazer o que eu quiser em qualquer idade. Então, eu acho que essa mensagem em si da série, ela é muito importante, porque você entende ali que no encontro dos dois, que eles vão ali, pá, que eles podem curtir, ser quem eles são ali num ponto, sabe? Que eles estão ali curtindo e tendo uma experiência nova ali com os dois e que os dois estão crescendo em tela, que é muito importante. Você entende que isso é bem abordado, isso é bem pautado, e sim, um ponto aqui agora a mais é o diálogo em si, que é muito importante. E o momento que acontece o beijão dos dois, eu acho que é um ponto que você entende ambos, sabe? Você entende o que cada um tá sentindo e como o chefe tá se sentindo e como o mocinho também tá, sabe? Com medo ali que, poxa, entendi errado, sabe? Poxa, assim, todo esse medo dele em si que é criado ali em volta dele, sabe? Eu acho que é bem legal isso também, mas ele não deixa de se importar, ele não deixa de ter um cuidado ali, sabe? Com a pessoa em si, com o chefe dele, como posso dizer, ele tenta ali manter um afastamento, mas ele não deixa tudo ali perder, sabe? A questão que eles criaram ali em si, uma boa amizade, uma boa construção em si. Eu acho que como é uma forma muito madura, sabe? Assim, que você vê que ele ficou com tempo pra ele se afastou, ele decidiu ficar um pouco mais afastado, mas essa questão, sabe, dele ter uma mente ali que é madura, sabe? Os dois têm assim. É um ato muito legal que você entende ele também, mas que ele vai evitar ali agora porque, né? É do personagem em si, você entende que isso é bem válido também, mas eu acho que quando entra ali no ponto do chefe, que ele não sabe muito bem o que fazer após o beijo, né? Porque ele tem medo que as coisas mudem para um lado muito drástico, porque ele é o chefe dele, ele trabalha com ele, você entende muito sobre isso também. Então ele fica mais na dele, ele tenta ficar mais isolado com o sentimento que ele criou ali pelo mocinho, ele tenta meio que prender isso, sabe? É bem legal como ele vê esse motivo e que você entende o motivo dele também, que tipo, poxa, os dois trabalham ali no mesmo lugar e que ele é chefe dele e tal, afim assim. Então é bem legal como ele tem essa questão com ele e que é válida também. Porque, é claro, a gente entende porque já teve histórias assim parecidas como essa aqui agora, que se volta assim num ponto meio que clichê. Mas eu acho que como você chega nessa questão de clichê, é que você entende como a história vai começar e acabar ao mesmo tempo, porém tudo pode acontecer algo ali diferente, pode te surpreender a um ponto ali da história. Eu acho que como cria essa camada e esse núcleo aqui pra gente aqui agora, é bem legal porque você entende os dois e você entende que ambos estão assim
tristes, sabe? E que ambos estão, assim, numa questão que é num ponto ali só deles. E eles acabam tendo um arco ali no final que é muito legal, porque você entende que ele confessa o sentimento dele ali agora e que ele fala toda a questão que ele ficou mais retraído na dele, sabe? Que ele pensou muito sobre isso também. E como isso chega pro mocinho, tipo, poxa, você não precisa fazer isso, tá assim, tá tudo bem. Eu acho que é bem legal como isso é bem narrado e construído pra gente, porque você entendeu todo o background da história em si, você conheceu ele lá atrás, aqui agora, no passado e tal, aqui afins, aqui agora. Eu acho que como isso cria um novo sentido, uma nova camada pra gente, e como eles ganham muito em tela, e como você entende que ambos são pessoas maduras, sabe, pra todo o contexto, porque você vê que outras histórias assim, elas não têm aquele pezinho assim na realidade, ou algum ponto de maturidade que você acaba tendo um ato ali muito imaturo de um personagem em si. Aqui não, eu acho que aqui a história em si ela foca muito em questões reais e que você entende todo esse ambiente que estão aqui vivendo, sobre ele ser chefe e tudo mais aqui e tal. Você entende isso e como isso foi construído é bem legal, porque foi um sentimento ali que você viu, você acompanhou etapa por etapa e que você entende algumas questões do passado também, mas aqui agora eles têm toda essa profundidade no diálogo aqui agora. A história em si ela segue um princípio básico de você assistir uma história e você pegar essa mensagem pra você e entender, sabe? É bem legal isso, como a história começou e terminou aqui agora. É bem positivo e não vejo ponto negativo nela, porque talvez ela tenha ali algum ponto, mas eu não consigo ver porque ela foi tão entregue pra gente, você foi tão. Você entendeu tudo aqui agora com atuação, com diálogo, com. Você entendeu ali a mensagem dela em si, sabe? É bem legal isso, como ali cria no encontro, como isso vai sendo aprofundado em si, e como isso cria ali um passo maior para a história. É bem legal você olhar para isso, porque ela é bem simples, ela não tem um papel de ser uma história assim, tipo, poxa, a 10ª potência. Ela segue todo o padrão dela, ela sabe aonde ela começa, o meio e o fim, e ela tem só 5 episódios, então a história merecia mais no meu ponto de vista, sabe? Ela tinha muita coisa pra ser entregue, mas como ela foi assim construída, é legal e positivo, porque você entendeu tudo o personagem, você entendeu cada um, você entendeu o meio, o contexto, tudo, sabe? E que tudo faz sentido ali nela. Você entende que ela é uma questão assim de uma história, mas pé no chão, que tipo, poxa, poderia acontecer com você, não é uma questão que você tipo fica, poxa, essa questão assim tal. Não, ela pode acontecer com você, se é que já não aconteceu. É claro, com contexto assim tal, tudo isso pode mudar para a vida de pessoas, mas você pega a mensagem dela e traz pra cá, é bem legal, porque você entende aqui, você entende aqui, você entende o final. É bem maravilhosa. Ela tá sendo meu top 5 ou no melhor do ano, sabe, de BL. Eu acho que é uma história que ela veio sem pretensão, assim, pra mim. Eu assisti porque eu não tava no hype, eu não tava com, tipo, poxa, vou assistir aqui e tal. Eu assisti e amei. No começo do episódio em si até o final, tava, gente, cadê? E eu fui lançando o episódio. Ela foi em si uma história muito romântica, muito bonitinha, muito fofa, muito delicada e profunda no diálogo dela em si. Isso é um ponto positivo, assim, pra bater palma, porque você vê que tem histórias assim em si que tem 10 episódios, 14 e que não consegue chegar nem próximo do que ela foi aqui agora pra gente. Então acho que ela merecia mais reconhecimento em si, total, porque eu acho que pessoas que assistem assim BL querem mais assim, de pessoa pra pessoa, querem mais assim, cena mais tipo pegação e tal, mas aqui a história em si, quando você pega o diálogo dela, bate, encaixa, e isso é muito positivo, porque é no diálogo que tudo acontece, é na construção exata do personagem que tudo acontece. Então acho que aqui a história em si ela ganha muito, muito, muito mesmo. A história em si eu acho que ela pode ganhar uma continuação, porque ela é uma adaptação, né, Bi? Tal, assim, tal. Acho que ela pode acontecer sim. Eu acho que a história ela ganhou muito já aqui comigo. Ela já tá sendo meu top 10 de melhores BL do ano, com certeza, porque ela consegue ser tão simples e tão direto ao ponto e tão. Sabe, gente, eu tô assim, é meio que um abraço quentinho, sabe? É um momento que eu tava precisando assistir uma série que fosse assim, que fosse mais delicada, mais profunda no diálogo, porque eu tô sentindo muita coisa
pesada, muita coisa pum, sabe? Então, ter algo mais simples e mais delicado pra ser assistido é uma vibe que eu acho que todo mundo precisa num momento, assim, sabe? Da sua trajetória de ver BL, de ver coisas assim, que tudo pode ser tão pesado, sabe? Tudo que pode ser abordado em outras histórias assim, sabe? E que você pega aqui algo tão simples e que passa uma mensagem tão bonita e você se sente abraçado com isso, sabe? E que não é nada tipo, poxa, paranormal, não, é algo tão pequeno e tão simples que pode acontecer com você, sabe? Que, claro, o contexto da história e tal, assim, algumas coisas assim, então é bem legal quando você repara e vê que a obra, ela foi entregue pra você e que mexeu com você e que fez o seu papel de passar uma mensagem em si muito bonita e muito impecável e muito fofa, sabe? Então eu tô aqui ainda pensando sobre a série em si e acredito também que quem assistiu tá assim como eu, porque foi um ponto muito importante, sabe? Foi uma mensagem assim muito legal, muito bonita sobre idade, sobre tudo, sabe? É muito legal e muito fofa também. Então acho que esse é o vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Esse vídeo aqui em si foi sem roteiro, foi sem nada, só que eu pensando aqui agora em si sobre a história. Então acho que ficou um vídeo bem legal e interessante também. Então comente muito aqui embaixo porque é muito importante saber a sua visão também aqui sobre esse vídeo, sobre a história em si, se você gostou do personagem, do ato, do núcleo, do enredo da história em si. Comente muito aqui embaixo porque é muito importante também. E se você, é claro, também quiser me seguir no Instagram, pode me seguir por lá, manda mensagem, teoria, BL, comentário, fanfic, pode mandar tudo por lá, porque é bem legal trocar essa ideia com você por lá também, aqui embaixo também, comente muito aqui embaixo, porque é muito importante também, Bi. Então esse é o vídeo, espero muito que você tenha entendido meu ponto de vista aqui agora, minha visão, minha interpretação sobre tudo. Então fico por aqui hoje, ó, um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.